Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos trabalhar com a potenciação de números naturais. Mas o que é essa potenciação? Bom, a potenciação é uma operação matemática. Como você fazia quando você era menor, que você foi aprendendo várias operações, você aprendeu a somar, a subtrair, a multiplicar e a dividir. E agora nós vamos trabalhar com a potenciação. A potenciação é uma redução de uma multiplicação de fatores iguais, repetidos. Então, observa o exemplo. Ao invés de fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu escrevo 2 elevado a 4. Esse número 4 tem que ser escrito menor, tá? Não pode ser grande, porque senão fica parecendo que é 24, e ele tem que ficar à direita do número. 3 vezes 3, como que eu escreveria? 3 elevado a 2. 7 vezes 7 vezes 7, ficaria 7 elevado a 3. Mas como é que é o nome desses termos dessa operação? Que lá na adição tinha os termos, não era? E aqui, qual será o nome? Aqui vai ficar assim. O número que fica embaixo é base. Em cima, o expoente. E o resultado da conta chama-se potência. Para não esquecer, o que você pode pensar? Lembra o seguinte, onde fica a base da casa? Fica embaixo ou fica em cima? Ela fica sempre embaixo, não é? Então, base é o que fica embaixo, expoente é o que fica em cima. E potência é o resultado dessa operação. Mas como é que eu faço para resolver essa conta? Por exemplo, uma potência de base 2. 2 elevado a 1 é igual a 2, porque é o 2 uma vez só. 2 elevado a 2 é 2 vezes o 2, que é quanto? 4. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. E 2 elevado a 4 vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Nesse aqui, você poderia fazer de duas maneiras. Você pode ir fazendo na sequência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é 16. Agora, você tem outra maneira. Você pode ir juntando os pares. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4 é igual a quanto? 16. Então, é outra maneira de você fazer, correto? Isso aí na potência de base 2. Passando para a próxima. Agora, nós temos a potência de base 3. 3 elevado a 1, o 3 uma vez. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 3, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E o último aqui, daquele mesmo jeito que eu ensinei a outra continha para vocês. Posso fazer, 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Tem outro jeito? Tem sim. Posso juntar os parzinhos. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 9? 81. Então, dá o mesmo resultado. O que é que eu não posso fazer? Tem muito aluno que confunde, tá? Uma coisa é 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que é 9. A outra coisa, pessoal, é 3 vezes 2, que dá 6. Ou até 3 mais 3, que dá 6. Cuidado para você não confundir.
Então, 3 elevado a 2 não é 3 vezes 2, tá? Ó, vou riscar aqui, ó. Não é. E não é 3 mais 3 também não. É 3 elevado a 2, é 3 vezes 3, 9. É importante você não confundir, correto? Lembra-se sempre disso aí para você fazer a continha. Então, pessoal, nós vamos ver agora as propriedades das potências. Potência de base 1. 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que também dá 1. E 1 elevado a 4? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, também vai dar 1. O que eu posso aprender com isso? Que 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1, certo? E eu poderia ter, né, um número maior aí no meu expoente. Por exemplo, se eu tivesse 1 elevado a 100, certo? Eu ia fazer 1 vezes 1 vezes 1 até inteirar 100? Claro que não, né? Eu já sei que 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1. Então, pode ser 1 elevado a 100, 1 elevado até 1 milhão. Sempre vai dar o resultado 1. Agora, vamos para a próxima propriedade, que é a potência de base 0. 0 elevado a 1 é igual a 0. 0 elevado a 2 é 0 vezes 0, que dá 0. 0 elevado a 3 é 0 vezes 0 vezes 0, que dá 0. 0 elevado a 4, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, e dá 0 de novo. Então, qual a regrinha que nós vamos tirar disso aqui? 0 elevado a qualquer número, exceto o próprio 0, é igual a 0. Esse exceto o próprio 0 aqui é que ela não vale para 0 elevado a 0. No final, eu vou mostrar para vocês por quê, tá certo? Então, 0 elevado a qualquer número, exceto ele mesmo, vai dar o próprio 0. Mais uma propriedade. Agora é a potência de base 10. Observa uma coisa aqui, ó. 10 elevado a 1 dá 10. Observa que você tem aqui o expoente 1 e aqui apareceu um 0. 10 elevado a 2 seria 10 vezes 10, que é 100. Observa o expoente 2 e aqui, ó, 2 zeros. 10 elevado a 3, 1000. Tem o expoente 3 e aparecem 3 zeros na resposta. 10 elevado a 4, 10.000. Aparece o número 4 aqui no expoente e a minha resposta tem 4 zeros. Qual é a regrinha que eu vou tirar daí? Na potência de base 10, né, você irá observar o expoente para acrescentar o número de zeros. Se fosse 10 elevado a 10, eu punho o número 1, seguido de 10 zeros, e assim por diante. Vamos para outra regra, agora do expoente 1. Se você tem 5 elevado a 1, é 5. 10 elevado a 1 é 10. 99 elevado a 1 é 99. Então, qual é a regra? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E aí, pode ser qualquer número. Por exemplo, se eu tivesse 100 elevado a 1, quanto que dá isso? 100. Se você tivesse 1 milhão elevado a 1, daria 1 milhão. Agora, a nossa próxima regra é a do expoente 0. Essa aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção nela. Observa primeiro os cálculos. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 4. Observa o seguinte aqui, ó. 8 dividido por 2 deu 4.
Agora, 2 elevado a 1 é igual a 2, não é isso? Então, observa aqui de novo, 4. Se eu dividir por 2, 4 dividido por 2 é igual a 2. E o último aqui, ó, 2 elevado a 0, que é 1. Por que é 1? Porque se eu fizer aqui de novo, ó, 2 dividido por 2, quanto que vai dar? Vai dar 0? Porque tem aluno que fala, não, 2 elevado a 0 é 0. Se você tem aqui 2 dividido por 2, vai dar 1, certo? Então, vamos fazer aqui as continhas para você entender. Ó. Eram 8, eu dividi por 2, ficou 4. Aí, eu vou dividir de novo. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1, certo? Então, não esqueça, o número elevado a 0 é igual a 1, para todo ele, certo? Exceto quem? Exceto, de novo, o próprio zero. Então, para o 0 elevado a 0 não vale. E aí eu vou falar para vocês depois por quê. Então, todo número elevado a 0, exceto o próprio zero, é igual a 1. Agora, expoente zero. O que é, né? Quanto que vale esse 0 elevado a 0? Que eu não sei, né? Não apareceu lá. Só fala assim, exceto o próprio zero. Sabemos que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Mas e se o número for 0? A expressão matemática 0 elevado a 0 é considerada como uma indeterminação em matemática. Por que indeterminação? Porque eu tenho uma regrinha que fala que todo número elevado a 0 é igual a 1. E tem a outra regrinha que fala que 0 elevado a qualquer número dá 0. Então, mistura, né? O que eu coloco? Eu coloco 1 ou eu coloco 0? Então, como tem duas regras que se chocam no caso do 0 elevado a 0, então ele fica como uma indeterminação. O que é indeterminação? Não está determinado se é 0 ou se é 1. Então, você deixa o 0 elevado a 0. Agora, para a gente dar uma encerrada aqui, vamos voltar lá na leitura das potências. Eu falei com vocês que a gente lê assim, ó, 3 elevado a 2, 4 elevado a 2, 5 elevado a 2. Agora, o expoente 2, ele tem um outro nome, fora o 2. Observa o seguinte, quando você tem aqui, ó, 1 elevado a 2, é 1 vezes 1 que dá 1. E aqui, ó, tem 1 quadradinho. 2 elevado a 2, 4. Aqui tem 4 quadradinhos. E esses 4 quadradinhos formam um quadrado maior. 3 vezes 3, 9. Então, 9 quadradinhos. E formam um quadrado grande. Aqui, 4 vezes 4, 16. Também forma um outro quadrado grande. Por ela formar a quantidade deles sempre um quadrado, o outro nome que a gente pode dar para o expoente 2, tá? Ele pode ser lido como quadrado. Então, 3 elevado a 2 será lido como 3 ao quadrado. Correto? Então, 3 elevado a 2, posso ler como 3 ao quadrado. 4 elevado a 2, 4 ao quadrado. 2 elevado a 2, 2 ao quadrado. Agora, tem uma leitura também para o expoente 3, uma leitura diferente daquela que a gente tinha visto. Já no expoente 3, com a quantidade dele, eu sempre consigo formar cubos. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 cubinhos formam um cubo grande. Aqui, 27 cubinhos formam um cubo grande. E aqui, 64 cubinhos formam exatamente um cubo grande. Então, o expoente 3 poderá ser lido como cubo. Ó, o expoente 3
pode ser lido como cubo. Então, 3 elevado a 3 será lido como 3 ao cubo. Você tem 2 elevado a 3, então vou ler 2 ao cubo. 3 elevado a 3, eu vou ler 3 ao cubo. Correto? Isso é só para você guardar esse novo nome aí. Posso usar somente 3 elevado a 3? Pode, mas você tem que saber o que significa o cubo, que é elevado a 3, e o quadrado elevado a 2. Bom, pessoal, nós encerramos aqui a nossa aula de matemática. Eu aguardo vocês numa próxima aula e espero que vocês estejam aprendendo bastante. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Um abraço!